Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Curso Prático da Cidadania Italiana 2017. Nós vamos continuar falando sobre residência. Na aula de ontem nós vimos sobre... Eu te expliquei o conceito de residência, eu te expliquei quais são os contratos necessários para que você possa dar entrada num comune italiano, na prefeitura italiana, ok? Que é um contrato habitativo. Hoje nós vamos falar sobre a entrada no ufficio anagrafe. Você precisa saber o seguinte, um comune italiano, a prefeitura italiana, ela tem dois setores que nos interessam em relação ao processo de reconhecimento. Um deles é o ufficio anagrafe, que é o primeiro setor que nos serve, e depois dele nós vamos para o ufficio de stato civile, tá? Stato civile, que não é o caso, mas para que você entenda, nessa primeira parte aqui, neste setor, dentro do prédio da prefeitura, é neste primeiro setor que a gente lida com o processo de residência. O segundo caso aqui, o stato civile, é o lugar onde efetivamente o nosso processo de cidadania vai ser feito. Porém, nada acontece, como você aprendeu na última aula, sem que nós sejamos residentes no comune. Eu até acabei comentando nessa aula que eu ia explicar, na aula anterior, que eu ia explicar no final os motivos pelos quais era tão importante a residência, e eu acabei não falando disso na última aula. E aí eu quero aproveitar e começar essa falando sobre isso. A residência é importante na Itália, tão importante a ponto que o órgão público manda um guarda na sua casa verificar se você efetivamente mora ali. Por quê? Porque uma vez que você é residente em uma determinada cidade, você tem acesso aos serviços daquela cidade. Então imagina o seguinte, você tem aqui uma cidade, uma prefeitura. Aí essa prefeitura, ela tem vários serviços para as crianças, para idosos, para pessoas com deficiência, por exemplo, física, e também os serviços básicos, que aqui a gente pode dividir como saúde e educação. O que acontece aqui? Quando a gente fala de serviço para criança, a gente está falando em creches, a gente está falando das escolas municipais e assim por diante. Quando a gente fala em serviços para deficientes físicos, os handicaps, que são chamados em italiano, você está falando sobre todo tipo de, não só de ajuda, de sostenho que a gente fala, seja financeiro, seja de grupos de apoio. Existem várias formas que você consegue ajudar pessoas com deficiência física, deficiência motor, etc. No caso dos idosos, existem também vários serviços financeiros, de ajuda, de voluntariado para lidar com essas pessoas, com as pessoas idosas. E tem os serviços básicos, como saúde, a gente fala aqui em posto de saúde, a gente fala na escolha do médico de família. Existe uma série de serviços na área da saúde que uma prefeitura oferece, e na área da educação, não só para criança, mas aqui a gente também está falando da educação de jovens e adultos. Todos estes serviços, eles são oferecidos pela prefeitura. E esta prefeitura só oferece estes serviços para a sua população residente. Existe um termo até chamado APR, que é Anagrafe della Popolazione Residente. Ou seja, isso daqui na verdade é a sigla para aquela lista que eu te falei na última aula. Quando você chega na Itália, você precisa pedir ao órgão público que te coloque o seu nome na lista de população residente daquela cidade. Uma vez que você faz parte desta lista, você pode ter acesso a esses serviços. E aí é claro que a gente falou aqui em serviços gerais, e entre os básicos você também tem os serviços burocráticos, que é o que nos interessa. Então, quando você tem o direito de usufruir dos serviços burocráticos daquela cidade, inclui o pedido de cidadania italiana, casar-se, ter filhos, enfim, ter determinados comprovantes de residência, comprovantes quaisquer relacionados à sua vida naquela cidade. Tá bom? Então, era isso que eu quis dizer na última aula em relação à importância da residência na Itália. Uma vez que você vai no comune, que é a prefeitura italiana na Itália, se chama comune. Quando você vai no comune e pede a sua residência, você pede para ser inserido nessa lista, o comune vai mandar um guarda na sua casa para verificar se você efetivamente mora ali, se aquele imóvel tem condições de te receber.
E aí, depois disso, você tem, então, você passa a ter o direito a solicitar o seu pedido de cidadania. Muito bem, quando você chega no comune, no fichonógrafo para pedir sua residência, ele vai te pedir o órgão público oficial, a pessoa que vai te atender, ele vai te pedir uma lista de documentos que você deve apresentar. Primeiro deles, um título idôneo. Fábio, o que é um título idôneo? Você precisa comprovar que você está em um imóvel na Itália, ok? Na última aula você aprendeu que um destes títulos é o contrato de aluguel. Ah, Fábio, mas eu não tenho um contrato de aluguel. Como você explicou na última aula, não se aplica o meu caso, porque eu estou indo para a Itália, eu tenho um amigo que vai me hospedar, eu tenho um familiar, eu tenho parentes ou amigos de um familiar meu que não vão necessariamente me dar um contrato de aluguel. Neste caso, você vai usar um outro documento que não é o contrato, chamado Cessione di Fabbricato. Este documento é um documento que você apresenta na polícia e lá no Sagabook 2017 eu explico melhor como você faz a Cessione di Fabbricato. Eu não vou entrar nela aqui nesta aula porque senão a gente vai perder muito tempo em cada um desses detalhes. Eu quero te dar um panorama geral, lembrando que você tem sempre que estar com o Sagabook 2017 do seu lado para acompanhar as nossas aulas, tá bom? Ok, uma vez que você consegue mostrar para um oficial que você tem um título idôneo do imóvel, vou colocar aqui, ó, do imóvel ou da sua permanência neste imóvel, você vai apresentar o segundo título, que é o seu título de permanência. Você tem que comprovar que você está legalmente no país, que você tem o direito a solicitar a sua residência. Como você faz isso? Bom aluno que você é, você já percebeu que eu já falei isso numa aula anterior e também existe no Sagabook. Isso se faz para cidadãos estrangeiros com o permesso de soggiorno. Nós precisamos de um permesso de soggiorno? Não. Por quê? Porque, como você aprendeu naquela aula sobre a declaração de presença, o carimbo no seu passaporte, caso ele tenha sido carimbado na Itália, ou então a declaração de presença que você fez na entrada da Itália, substitui esse título, esse permesso de soggiorno, e é um título de permanência válido. Você consegue, então, aqui o primeiro você comprovou e o segundo você comprova. Recentemente, a legislação incluiu uma terceira obrigatoriedade, que é uma declaração do proprietário. Isso se refere ao dono do imóvel. Independente de você ser afituário, ou seja, você ter um contrato no seu nome ou você ser recebido por uma pessoa, não importa. O dono efetivo do imóvel precisa saber que você está naquele imóvel, que você vai utilizar a casa dele para solicitar a sua residência. Sem a declaração do proprietário do imóvel, você não consegue a sua residência, você não consegue dar entrada na sua residência. E quando eu falar de declaração do proprietário, eu não estou falando de uma declaração da pessoa que tem um contrato de aluguel. Dou um exemplo prático. Eu tenho uma casa na Itália, eu moro de aluguel na Itália, por exemplo, e eu tenho lá, vou receber o meu irmão. Meu irmão vai fazer o processo de cidadania na Itália, eu tenho um contrato de aluguel no meu nome, então eu recebo o meu irmão, ele não vai ter um contrato, porque eu vou fazer esse documento aqui para ele, dizendo que ele vai ser hospedado gratuitamente na minha casa, ele tem o permesso, o título de permanência aqui, e eu vou lá e faço uma declaração. Não, não é assim. Eu não sou proprietário do imóvel. Mesmo que eu tenha um contrato de aluguel em meu nome registrado bonitinho, eu não tenho mais o direito, como era feito até pouco tempo atrás, de não comunicar o proprietário do imóvel. Eu sou obrigado a ir até ele e falar, olha, eu estou recebendo uma pessoa na minha casa e eu vou dar a residência, ou direito a ela solicitar a residência. Eu preciso que o senhor assine, então, uma declaração. Aí eu vou levar um documento que o próprio comune, a própria prefeitura vai me dar. Lá vai ter todos os dados, o proprietário vai anotar, vai preencher esse documento, vai me dar uma fotocópia da carteira de identidade italiana dele. E uma vez que eu tiver com esse documento e a fotocópia da carteira de identidade, aí eu cumpro esta terceira obrigação, que é a declaração de ascenso, que a gente chama, ou seja, o proprietário está dando a autorização para que uma outra pessoa entre como cidadão residente na casa dele. Aqui, uma dica importante. Quando você fizer o contrato de aluguel para fazer o seu processo na Itália, aproveite e peça já para o proprietário do imóvel, no momento que você estiver assinando o contrato, já entre no site do comune
Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que funciona isso na prática, é bem simples. Você entra no site do Comune, você baixa esse documento, você preenche e já leva no dia da assinatura do contrato do aluguel com o proprietário. E aí, quando ele já te entrega tudo, ele vai estar assinando um monte de documento para fazer o contrato e tal, você fala, aproveite e assine isso daqui para mim e aproveite e já me dá uma fotocópia da sua carteira de identidade italiana, porque eu vou precisar disso para pedir a minha residência. Se por um acaso o proprietário não saber do que você está falando, você vai falar, não, tá aqui, é o decreto casa, e eu vou deixar no link da descrição desta aula, lá na página do blog, eu vou deixar para você o texto do decreto casa, que é o código, que é a legislação que instituiu esta obrigatoriedade aqui. Então, caso você tenha problema em explicar para o proprietário por que ele precisa, além do contrato, deixar outro documento ainda no seu nome, essa circular, esse documento que você vai encontrar na minha saga vai te ajudar a explicar para o proprietário, ele está na língua italiana, e aí ele vai entender e vai fazer isso para você. Você já sabe o Comune onde você vai fazer o seu processo, porque nós já falamos disso numa outra aula, eu já te ensinei como pesquisar e individualizar o Comune. O que você vai fazer? Você vai no Google, google.it, e vai digitar o seguinte, richiesta residenza, e aí você vai colocar o nome da cidade que você quer fazer o seu processo. Então, eu vou usar um caso aqui, por exemplo, Padova, tá? E aí aparece o site do Comune. Eu já cliquei aqui, eu já vi que é um desses daqui, na verdade é este daqui, ó. Deixa eu só clicar para você ver. Quando você clica aqui, padovanet.it, aparece a parte do site que fala sobre a residência. Olha só, residenza, abitazione, dichiarazioni da presentare per richiesta del cambio di abitazione all'interno del comune o cambio di residenza da altro comune. Então funciona isso daqui. Aqui ele explica onde você entrega esse documento. Setor e servizi demografici, Piazza dei Signori 23, Padova, ok? Se você tiver maiores informações, cada site, se eu mudar isso daqui, colocar câmbio de residência Milano, vai, olha só, câmbio de residência Comune de Milano, vai ter uma página obviamente diferente daquela de Padova, mas basicamente você encontra as mesmas informações. Eles explicam aonde você vai entregar, né, o endereço do lugar. Olha aqui tem um mapinha onde você vai levar, e você tem sempre os dados ou... Cadê se eu encontro aqui para te mostrar? Aqui tem uma... Aqui, allegati. Allegati são anexos. Olha só, declaração de residência e assim por diante. E aqui você tem o ascenso a fituário ao proprietário, que é o que nós vamos falar hoje. O primeiro item, que é este declaração de residência, é este documento aqui. Olha só. Dichiarazione di residência. Ele tem estas páginas. Por que é importante você entrar no site do Comune? Olha só, quando a gente vai aqui, este foi... mudado, ele foi adaptado pelo Comune de Padova, tá vendo? Que aqui ele fala sobre como você entrega, Comune de Padova, ufficio anagrafe, etc, e assim por diante. O de Milano, se eu abrir, ele vai ter uma outra cara. Na verdade, ele vai ter a mesma base, mas no final dele vai ter, olha só, já mudou aqui, por exemplo, este na verdade eles deixaram exatamente como que veio de Roma, do Ministério, modalidade de apresentação, aqui eles já mudaram, olha só. E assim por diante, tá bom? Então, só que assim, ó, se eu soubo aqui na primeira página, esse é o de Padova e esse é o de Milano, veja que é basicamente a mesma coisa. Aqui eles colocaram no centro, aqui eles deixaram aqui para a esquerda. Basicamente, você vai encontrar a primeira coisa, qual é essa declaração você está fazendo sobre... ou da onde você está vindo. Aqui tá, declaração de residência com proveniência de outro comune. Não é o caso porque você está vindo do exterior, você está vindo do Brasil. A segunda parte, declaração de residência com proveniência do exterior. Então aqui você vai clicar no X, você vai colocar aqui o X. É que aqui eu tô no PDF, então não vou conseguir, mas que você vai pegar esse vídeo, vai colocar do lado, vai baixar a declaração de presença e vai fazer a sua lição de casa. Você vai colocar um X aqui e aqui você vai escrever o nome Brasile. Então você vai escrever Brasile, porque aqui está dizendo indicar o estado exterior do éster, ou seja, de fora da Itália, da sua proveniência. Seu sobrenome, seu nome, sua data de nascimento, seu lugar de nascimento, aqui é a cidade que você nasceu, você vai colocar o nome da cidade, sexo, M ou F, cittadinanza brasiliana,
o seu Codice Fiscale que você já fez e você aprendeu numa lição anterior. Aqui, qual é a sua profissão? Você coloca sempre outra condição profissional, porque você não trabalha na Itália. O título de estudo você pode até colocar qual que é o seu. Se você tem primeiro grau, segundo grau, ou se você é formado na universidade, se você tem doutorado, você coloca aqui o xizinho. Você não preenche esta parte da patente italiana, porque você não tem uma carteira de motorista italiana, nem nada em relação a um automóvel na Itália. Você pula para esta parte. Você está declarando, ou seja, aqui os seus dados está declarando que você transferiu a sua residência para o seguinte endereço. Comune, por exemplo, nesse caso eu colocaria Padova. Província, PD. Via, o endereço na Itália. Número da sua casa na Itália. Se tem escada, se tem andar, etc. Você vai pular essa parte e você vai chegar aqui nesta segunda parte importantíssima também. O requerente está declarando também de ocupar legitimamente esta habitação com o título abaixo. Olha só, que é o que eu falei para você através desse decreto casa, que é esse 47/2014. Aqui diz o seguinte: primeiro, ser proprietário da habitação não é o seu caso. Ser intestatário do contrato de locação regularmente se registrado na agência delle entrate da cidade tal, na data tal, número tal. Se você fez um contrato de aluguel, esta é a parte que você vai preencher. Aqui no caso não é o nosso caso. Se você faz parte daquela segunda opção do título e dono do imóvel, se você está sendo hospedado na casa de um amigo, na casa de um familiar, você coloca isto daqui e aqui você vai colocar hospitalità gratuita. Em seguida é a mesma coisa, continua igual. Todas as comunicações devem ser enviadas para o endereço. Você vai copiar aqui exatamente os mesmos dados que você colocou lá em cima. O comune, a província, o seu endereço, o número da casa. Coloque o seu celular aqui, que é importante caso eles tenham algum tipo de informação, eles precisarem entrar em contato com você. Você vai colocar a data e assinar aqui na frente do funcionário do comune. Quando você entrega isso para o proprietário, vamos ver o que é esta segunda opção aqui, que é o que eu falei anteriormente. Ao Ufficio Anagrafe de Padova, o sottoscrito, fulano de tal, nascido no lugar tal, na data tal, residente na cidade X, na rua tal, número tal, com o Códice Fiscale número tal, consciente das sanções penais previstas no artigo 76 da Lei X, declara ser consciente ou de saber que o senhor Fábio Barbiero, nascido a São Paulo, Brasília, il 16/7/1976, vai pedir a residência no meu imóvel na rua XYZ, número tal, junto com seus familiares, se for o caso, que o móvel objeto deste pedido foi regularmente, aí você vai colocar aqui, ó, regularmente cedido em locação com contrato registrado na data tal, no lugar tal, número tal, ou coloquei à disposição este imóvel a título gratuito, ou seja, não cobrei nenhum centavo para isso. E o proprietário coloca a data, assina e entrega uma foto, uma cópia não autenticada do seu documento de identidade. Então, este documento, quem preenche é o proprietário do imóvel. Aqui são os dados dele. E aqui só vai o seu nome, o seu lugar, data de nascimento e lugar de nascimento. Esta folha aqui do pedido original de residência não tem nada a ver com o proprietário, não vai nem o nome dele aqui. Aqui tudo isso são os dados referentes ao seu próprio pedido de residência, tá bom? E é isso, gostou dessa aula? Aprendeu finalmente como pedir a sua residência na Itália? Então não se esqueça de clicar em gostei se você ainda não fez isso nesse vídeo. Se você não clicou e não compartilhou nas suas redes sociais, não custa absolutamente nada, isso me ajuda muito a difundir e espalhar a informação. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no meu rosto para se inscrever. Não se esqueça de conhecer a Escola Online da Cidadania Italiana através do www.escoladacidadaniaitaliana.com e a gente se vê amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!